Olá pessoal, de volta para mais uma aula e especificamente nesta aula aqui nós temos um único objetivo: prepararmos-nos para a nossa avaliação, matar dúvidas e esclarecer pontos importantes para que possamos nos sair bem na nossa avaliação. Estou a falar especificamente aos meus alunos e nesta aula aqui estaremos aqui a falar sobre a questão de logaritmos. Vamos ver alguns conceitos bases de logaritmo e também a aplicação das propriedades do logaritmo em exercícios práticos na resolução de alguns exercícios. Mas antes de nós começarmos aqui a falar das propriedades do logaritmo, precisamos inicialmente perceber alguns conceitos sobre o próprio logaritmo. Quando que uma expressão de logaritmo será chamada expressão logarítmica? Nós vimos que a expressão logarítmica ela é representada da seguinte maneira: nós podemos encontrar lá a expressão log, logaritmo de n na base a. Existe um conceito que nós tratamos em sala de aula. Qual foi o conceito? Foi que para que essa expressão aqui, ou seja, logaritmo de n na base a seja igual a b, o que tem que acontecer? A primeira questão é que o logaritmando, o valor de n neste caso, ele tem que ser o quê? Tem que ser um número real e positivo. Tem que ser um número real positivo. E a nossa base, neste caso o valor de a, tem que ser o quê? Tem que ser um número real positivo e diferente de 1. Então, esta aqui é a primeira condição, ou seja, as condições de existência do logaritmo. Então, se uma dessas duas condições não forem consideradas, a expressão que nós formos lá ter, ela não poderá ser uma expressão que representa uma expressão logarítmica. Nós temos que observar aqui sempre que formos encontrar uma expressão, se o nosso logaritmando ele é um número real positivo, e também temos que observar se a nossa base é um número real positivo e diferente de 1. Então, estou aqui a usar dois conceitos, acreditando que todos nós já conseguimos dominar tais conceitos e que nós recordamos que na expressão logaritmo de n na base a igual a b, nós temos para cada elemento que está aqui com um nome específico. Neste caso, o nosso n, ele chama-se logaritmando. N é o nosso logaritmando, o nosso A recebe o nome de base e o B é o nosso logaritmo. Então, esses conceitos nós temos que conhecer. Ao longo desta aula, eu estarei a falar com muita frequência: logaritmando, base e logaritmo. Temos que conhecer isto e termos isto bem claro. Então, o que viria a ser logaritmo? Comecei aqui falando do conceito da condição de existência, mas o que viria a ser logaritmo? Logaritmo de n na base a é o número que nós temos que elevar a a para que venha a dar n. Por exemplo, se eu escrevo aqui logaritmo de 8 na base 2. Quanto que é logaritmo de 8 na base 2? Logaritmo de 8 na base 2 é o número que devo elevar a 2 para que venha a dar 8. Então, de fato, se eu elevar o 2, 3, de fato, vai dar 8. Então, logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. É igual a 3 por quê? É igual a 3 porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Atenção, 2 elevado a 3 não é 2 vezes 3. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, repetir o 2 3 vezes. Temos que nos recordar aí do conceito de potência. Então, logaritmo de 8 na base 2 é o número que nós temos que procurar elevar a 2 para que venha a dar 8. E este número é 3. Então, 3 é o nosso logaritmo. Então, depois de percebido este pequeno conceito do logaritmo, nós temos que nos recordar das 5 regras que nós vimos, ou 5 propriedades de logaritmo. A primeira propriedade que nós tratamos em sala de aula foi a propriedade de produto, logaritmo de um produto, que diz o quê? Que diz o seguinte: se você tem, primeira propriedade neste caso, logaritmo de u vezes v na base a, se você tem produto dos logaritmandos, você pode separar eles a partir da soma dos logaritmos, em que podemos escrever aqui logaritmo de u na base a mais logaritmo de v na base a. Esta foi a primeira propriedade que nós tratamos. A segunda propriedade ela tem a ver com o quociente do logaritmo, ou seja, logaritmo de um quociente. O que diz a propriedade do logaritmo de um quociente? A propriedade do logaritmo de um quociente diz o seguinte: se você tem logaritmo de u dividido por v na base a, isto pode ser escrito como sendo logaritmo
de U na base A menos logaritmo de V na base A. Esta foi a segunda propriedade do logaritmo que nós vimos, né? Segunda propriedade. A terceira propriedade diz o seguinte: é logaritmo de uma potência. Se você tem logaritmo de U elevado a V na base A, esse expoente aqui pode ser passado para trás a multiplicar a estrutura do logaritmo, em que nós teríamos neste caso V vezes logaritmo de U na base A. Esta foi a terceira propriedade que nós tratamos em sala de aula. A quarta propriedade, ela tem a ver basicamente com a questão de potência, mas ela é mais tratada como sendo a propriedade de logaritmo de um radical. O que ela diz? Diz o seguinte: se você tem logaritmo de raiz de índice n de U elevado a P ou a V, não é? De U elevado a V na base A, isto aqui é igual a escrever o quê? É igual a escrever V sobre n vezes logaritmo de U na base A. Então, essas quatro propriedades aqui, elas são muito importantes conhecer elas, porque quando você conhece as propriedades, isso vai te facilitar e vai te ajudar a poder trabalhar com maior facilidade na resolução de exercícios. E a quinta, ela é muito aplicada. A quinta propriedade que eu vou falar já, ela é muito, mas muito importante nós conhecermos. Porque ela vai facilitar muito a resolução dos nossos exercícios e sempre nós vamos ter que recorrer a ela para poder trabalhar com vários tipos de exercícios. Então, temos que conhecer primeiro essas quatro propriedades que aqui acabo de fazer menção e principalmente esta quarta propriedade que aqui vou falar agora, que é a propriedade de mudança de base. O que diz a propriedade de mudança de base? Neste caso, que é a nossa quinta propriedade. A propriedade de mudança de base diz o seguinte: se você tem aqui logaritmo de n na base A, e se nós quisermos fazer a mudança de base A para uma base C, o que nós vamos ter? Aqui vamos ter uma fração. Vamos ter aqui uma fração. No numerador da fração, vamos ter um logaritmo, em que a base vai ser aquela base que nós queremos mudar. Neste caso, queremos fazer a mudança de base aqui, de base A para base C. Então, vamos ter aqui um logaritmo de base C, e aqui no denominador também vamos ter um logaritmo de base C. O que vai ser logaritmando do logaritmo do numerador? No numerador, nós vamos ter o logaritmo em que o logaritmando vai ser o nosso logaritmando deste aqui, nosso logaritmando base. Então vamos ter o que? Vamos ter logaritmo de n na base A, na base C, dizia eu. No denominador teremos o que? Teremos logaritmo de A na base C. Assim nós fizemos a mudança de base. Esta regra, pessoal, ela é muito importante nós conhecermos. Então nós vamos aqui na aula a seguir ver como é que nós aplicamos em exercícios práticos cada uma dessas 5 propriedades que nós vimos aqui. Então, precisamos conhecer cada uma dessas propriedades para poder nos facilitar, porque vai existir alguns exercícios que você vai ter que resolver, que para que você consiga resolver, tem que ser o quê? Tem que conhecer a cada uma dessas regras que eu acabo aqui de fazer menção. Então, vamos à próxima aula, na qual eu estarei a falar especificamente da aplicação de cada uma dessas propriedades e vamos resolver exercícios práticos. Como eu estava aqui a dizer, que a nossa aula ela é uma aula que é mais para poder auxiliar você a poder se preparar para a nossa prova, se preparar para a nossa avaliação. Então não se esqueça de se inscrever neste canal, não é, de deixar seu like neste vídeo e também poder partilhar esta aula para os grupos do WhatsApp, não é, para que mais estudantes consigam perceber que nós estamos aqui a trabalhar. E também para poder fazer com que o canal possa vir a crescer, se inscreva no canal e faça aquilo tudo que você puder ali. Nos vemos na próxima aula.